Queridos, boa noite, a paz de Jesus seja com todos. Como é que vocês estão? Como é que tem passado esses dias? Que saudade, né, filhos? Dá vontade, né, da gente sair de casa, marcar um grande encontro e celebrar e cantarmos juntos. Mas não se preocupe, breve vamos poder fazer isso, tá bom? Nesses momentos a gente precisa pedir a Deus calma, pedir a Deus equilíbrio, estar orando uns pelos outros, pedindo ao Senhor por todos que estão sobre a face da terra e estão enfrentando essa situação de pandemia. É momento de estarmos juntos em oração, tá certo? E nesses momentos aqui também de encontro. Então louvo a Deus por você, tá bom? Então você que hoje está nos dando a alegria de visitar o nosso canal, que coisa boa! Muito bom estar recebendo você aqui. Você jovem, você já de idade madura, que coisa boa ter vocês aqui. Espero que Deus fale ao coração de vocês, tá certo? Que responda os seus questionamentos e traga solução para as suas lutas, em nome de Jesus, tá bom? Que você seja muito abençoado. Quero agradecer a Deus por todos aqueles que fizeram aniversário essa semana. Que coisa boa, aniversário, data natalícia, aniversário de casamento, de todas as formas. Nós celebramos ao Senhor por você, por sua vida, e que Ele dê muitos e muitos anos para você celebrar uma nova idade, celebrar mais um ano de aniversário de casamento, que sejam muitos anos para nós celebrarmos juntos, tá certo? Que Deus abençoe você. Quero também dar uma palavra sobre as nossas redes sociais. Não esqueça de, além de você se inscrever, dar o seu like. Cada vez que você for ver um vídeo nosso, uma postagem, dá o seu like, porque isso torna cada vez mais relevante a postagem, tá certo? E isso é muito bom. A gente precisa que você faça isso para que esse vídeo, para que as postagens cheguem cada vez mais longe, tá certo? E alcance mais pessoas. Então, dá o seu like, faz a tua inscrição, toca no sino para receber todas as notificações, que isso é muito importante. Visite o nosso Instagram, tá bom? Ali nós temos toda as nossas atividades semanais, tudo que está acontecendo a gente coloca ali. Aproveita esse canal também da igreja, tá bom assim? Uma outra coisa, quero lembrar você a respeito das cestas básicas, aqueles que têm já no coração alegria para ajudar na formação das cestas básicas que nós entregamos todos os meses. Então, estamos já recebendo. Você pode ligar para o WhatsApp da igreja, vai aparecer aí o WhatsApp, vai dar um tempinho para você anotar. Liga para o WhatsApp da igreja e diz: olha, como posso ajudar nas cestas básicas? E você vai receber toda a orientação de como pode ajudar, tá certo? Então, tudo que você precisar da nossa igreja, ligue para o WhatsApp e você vai ter as informações que são necessárias. Então, precisamos montar as cestas desse mês. Montamos já desde o começo. Deus tem dado a alegria a cada um de nós a formar todas as cestas, desde o começo desse período de pandemia. Então, todas as famílias que nós assistimos têm conseguido receber. E esse mês, eu tenho certeza que não será diferente. Deus vai usar você mais uma vez, vai usar cada um de nós para formarmos essas cestas, prepararmos elas e entregarmos para todos aqueles que têm necessidade. Tá bom, filhos? Também quero agradecer a Deus pela vida de todos vocês que têm contribuído, que tem, de uma forma muito graciosa, entregue suas ofertas e ajudado a igreja a manter as suas responsabilidades, honrar os seus compromissos. Então, louvo a Deus pela sua vida, tá certo? E que Deus dê em dobro sempre tudo aquilo que você está investindo na obra do Senhor. Esse é um momento muito especial, o momento de nós dedicarmos os nossos bens, as nossas vidas. Isso é algo especial. Louvo ao Senhor por cada um de vocês, filhos. E eu sei que Ele já tem abençoado você, tá bom? A liberalidade é algo que mexe no coração de Deus. E Ele abençoa você, não tenha dúvida disso, tá certo? Então, que Deus nos abençoe, que Ele nos direcione em todo o tempo, tá certo? E que nós possamos ter uma noite maravilhosa para louvar o Senhor, engrandecer o Senhor e ouvir dEle o que Ele tem para o nosso coração. Que o Senhor nos abençoe.
em nome de Jesus. Vamos ouvir uma canção inspirativa e logo depois vamos compartilhar do texto da palavra de Deus. Deus nos abençoe. Paz. Graça e paz, irmãos. Graça e paz. Estamos muito felizes de estarmos aqui hoje para juntos louvarmos ao nosso Deus, mesmo que distantes fisicamente, mas em comunhão, para que nós possamos nos lembrar da morte e da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu para nos trazer vida, para nos trazer esperança, para que nós possamos nos fortalecer e enfrentar momentos como estes que estamos vivendo. Mas a alegria do Senhor é a nossa força. Amém. Cantemos todos juntos. Bem mais que as forças, poder e rei, e a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra. Incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e rei, e a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra. Incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. A paz do Senhor Jesus seja com todos. Uma boa noite aos irmãos. É muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Temos que aproveitar
a condição que nós temos de estar juntos é através das redes sociais. Então, celebramos ao Senhor, glorificamos a Ele, agradecemos a Ele de todas as formas, porque estamos podendo, ao menos, por meio das nossas reuniões online, nós podemos estar juntos, né? Mas temos muitas saudades, vocês sabem disso. Cada telefonema que nós damos, cada momento que nós temos para conseguir falar uns com os outros, sempre damos essa palavra um para o outro, a palavra de encorajamento, né? Estamos com saudades, pedindo a Deus para terminar esse período de pandemia, para que esse vírus seja completamente controlado e que a população volte ao seu dia a dia de normalidade, né? E que nós possamos também voltar ao nosso convívio comunitário, tá certo? Presencialmente. Esse é o desejo que nós temos. Então, louvo ao Senhor porque sei que esse dia está próximo, tá bom? Mas enquanto não chega, nós estaremos por aqui, nos nossos canais, das redes sociais, fazendo esse momento, um momento de ajuntamento, um momento de reflexão, um momento de saudade e de matar a saudade, tá bom? Então, Deus abençoe você, membro da igreja, aquele que faz parte já desse corpo. Deus te abençoe, sua família, cada um de vocês, tá bom? Quero agradecer também você que está nos visitando. Talvez seja a primeira vez que você acessa o canal, alguém passou para você, compartilhou esse link dos nossos cultos, e eu louvo ao Senhor porque você hoje está aqui conosco. Eu vou estar pedindo a Ele que fale ao seu coração, que fale ao seu coração e ao coração da sua família, todos que estão nos dando o privilégio de estar junto conosco hoje. Tá bom? Deus te abençoe, querido ou querida. Tá certo? Aonde quer que você esteja. Eu quero agradecer a Deus também pelos aniversariantes da semana, não é? Aniversários de casamento, aniversários, data natalícia, louvo ao Senhor. Pessoas que também enfrentaram o Covid-19, passaram pelo processo e saíram já desse momento difícil de enfrentar esse vírus, né? E saíram vitoriosos, louva ao Senhor por isso, a família agradece a Deus por isso, e temos muitas dessas pessoas que estão se recuperando já, algumas já voltaram ao trabalho, e eu creio que daqui para frente nós vamos ter muitas vitórias, e o Senhor vai nos dar a alegria de estar controlando toda essa situação, pedindo a Ele sabedoria. Ele nos dá, a palavra dele nos quer, Ele quer sabedoria, peça a Deus que Ele dá com abundância. Então, que os nossos governantes, que aqueles que estão pesquisando, acima de tudo, acima de todo empenho, de todo estudo, peçam sabedoria a Deus, porque Ele dá e dá em abundância. Amém? Então, você que faz aniversário, Deus te abençoe, tá certo? Essa semana tivemos alguns, né? Então, louvo ao Senhor pela vida de cada um de vocês, tá certo, queridos? Queridos, vamos pedir a Deus em oração que Ele nos dirija nesse tempo, que Ele fale aos nossos corações, que Ele dê sabedoria para nós compartilharmos o texto que Ele colocou no nosso coração nessa semana. Vamos orar? Pai querido, eu quero te agradecer em primeiro lugar, porque nós temos o privilégio de ter a rede social para nos comunicar, para falar, para transmitir do teu amor, para dizer o quanto o Senhor é bom, para dizer o quanto amamos o Senhor e dependemos do Senhor. Em tudo que acontece ao nosso redor, nós colocamos o nosso clamor para que o Senhor, que é soberano sobre tudo e sobre todos, possa nos dar direção, nos dar paz, nos dar paciência, nos dar sabedoria para caminhar nessa trilha, Pai. Ajuda-nos agora na leitura do texto da Tua Palavra, na reflexão, no aprofundamento da reflexão, que o Senhor possa se manifestar a cada um de nós e possa responder às nossas perguntas, possa também nos direcionar, nos orientar em cada passo que precisamos dar, abrir o nosso coração e a nossa mente, quebrando os paradigmas da nossa vida, Pai, para que nós possamos ter a certeza que estamos caminhando segundo a Tua vontade. Pai querido,
eu quero te agradecer também, porque mesmo em momento de tanta luta, tanto espiritual como da saúde, tantas lutas que nós temos enfrentado, o Senhor tem dado paz ao seu povo, o Senhor tem trazido vitórias ao seu povo, o Senhor tem acalmado os nossos corações. Eu louvo o Senhor por isso, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela graça do Senhor sobre nós. Continua fazendo isso, Pai, derramando sobre nós o teu amor. E pela tua misericórdia eu te peço agora, que o Senhor possa usar os meus lábios e que as palavras que saem deles e o meditar do meu coração sejam verdadeiramente agradáveis ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Queridos, quero convidá-los a fazer a leitura bíblica que está no nosso primeiro evangelho, o Evangelho de Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Esse é um texto bastante conhecido das Escrituras. Nós estamos falando do Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, para outros, né? Para o Lucas, por exemplo, o sermão que foi feito em uma planície, mais um dos grandes discursos de Jesus para um grupo maior e um dos discursos que trazem ensinamentos práticos para nós de uma forma graciosa e ao mesmo tempo desafiadora. Nós estamos falando exatamente do Sermão do Monte. E nós vamos, de forma muito específica, trabalhar dos versos 13 ao verso 16, de 13 a 16, tá ok? O verso 13 vai dizer assim: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Verso 14: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Verso 16: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Aleluia! Que bênção! Filhos, nós já temos trabalhado nesse mês agora de maio a terceira letra do nosso acrônimo. A palavra que nós temos como palavra que estudaremos durante todo o ano, a palavra-chave desse ano é a palavra intencionalidade. Intencionalidade. Intencionalidade nas ações, nos pensamentos, né, nas palavras, em tudo que nós fazemos, temos que entender que precisamos ser intencionais. De que forma intencionais? Aproveitando as oportunidades para poder compartilhar do amor de Jesus. Sermos homens e mulheres que, como diz Paulo, aproveitam todas as oportunidades de forma intencional para apresentar Jesus. A primeira letra, a letra I, nós trabalhamos integridade durante todo o mês de março, não é? A segunda, a letra N, trabalhamos a palavra nutrir, no sentido de alimentar-se, durante todo o mês de abril. E a terceira letra, a letra T, nós estamos trabalhando agora no mês de maio, T de testemunhar.
testemunhar. Falamos sobre isso no domingo passado, testemunhar de Cristo, não é? Falamos no domingo passado. E essa semana eu quero voltar a falar sobre testemunhar, mas eu quero falar num outro sentido agora. Eu quero falar de Cristo, sim, sempre é a nossa intenção maior falar de Cristo, mas fazendo isso no meu dia a dia, ou seja, testemunhando com a minha vida. Testemunhando com a minha vida. E por isso nós estamos falando sobre o Sermão do Monte. Nada melhor do que uma palavra direta de Jesus para mim e para você, nos desafiando a ser sal e luz, ou seja, com a nossa própria vida, sermos um exemplo, fazermos diferença sobre essa terra. Sermos sal da terra e luz do mundo. E eu quero trazer uma concepção geral a respeito disso para vocês, né? Em contraste com aqueles que se opõem ao trabalho de Deus no mundo, o texto bíblico, ele afirma que os seguidores de Cristo, ou seja, os seus discípulos, são o sal da terra. Sempre. Os seguidores de Cristo são o sal da terra. A gente sabe que o sal, pelo menos no nosso tempo, ele tem propriedades e ele tem aplicações muito claras, não é? O sal para nós, principalmente, ele traz sabor para a alimentação. Nós utilizamos o sal de uma forma muito vasta na nossa culinária, não é? Então é algo especial, uma comida, a não ser que você já esteja acostumado, talvez por uma limitação na sua saúde, não é? Então você precisa usar pouco sal, ou tem gente que nem usa sal, mas ele tem uma propriedade especial para trazer à tona um sabor mais aguçado na culinária, não é? Então, ele tem essa propriedade. Mas sabe, na época de Jesus, não tinha recursos que nós temos hoje. Por exemplo, não havia geladeira como nós temos hoje, não é? Que conserva os alimentos, conserva tudo ali dentro durante um bom tempo. Então, uma das utilizações do sal, uma das suas utilidades, melhor, era exatamente a conservação. O sal, ele conservava os alimentos, principalmente a carne, aquilo que era mais perecível. O sal tem essa propriedade até hoje, mas antes ele era usado de uma forma ainda muito mais efetiva, né? Como conservante. E também trazia sabor. Para os alimentos. Mas olha aí, por que então a gente ouve Jesus falando sobre isso? Que vocês têm que ser como o sal da terra. Vocês têm que exercer a mesma função que o sal exerce na vida cotidiana de vocês. Vocês, como meus discípulos, precisam exercer no meio dessa sociedade que vocês estão inseridos, não é? Então, o sal era um elemento básico, muito necessário na cultura antiga. Ele era usado para preservar, para purificar e para temperar. No contexto imediato, parece que Jesus está dizendo que os que demonstram na vida as qualidades relacionadas nas bem-aventuranças permearão o mundo e retardarão seu apodrecimento moral e ético. A característica geral mais óbvia do sal é a sua diferença essencial no meio que ele é colocado, né? Ele sobressai. Ele não só conserva, não só tempera, não só traz sabor, mas ele se destaca onde ele está, né? E vocês vão dar uma olhada no que é o sal na sua condição mais bruta, a sua primeira apresentação para nós, ali mesmo nas salinas, como é que o sal se apresenta. Ele é diferenciado, né? Ele tem uma cor
vibrante, ele tem uma cor branca vibrante, ele se destaca no meio onde ele é colocado, né? Todos percebemos isso. A conduta correta dos crentes impede que a sociedade fique rançosa completamente. Impede isso. Se não fossem os filhos e filhas do Senhor que fazem diferença nessa geração corrompida, certamente ela já estaria numa situação muito mais degradante do que está. Pela sua misericórdia, Deus tem usado cada um de vocês, cada um de nós, como seus discípulos, para poder fazer diferença aonde estamos. Você sabe que é interessante, por mais, filhos, que nós possamos entender que somos pecadores, que temos as nossas falhas, temos os nossos erros. Muitas vezes as pessoas questionam, né, a respeito de condutas, mas Deus, pela sua misericórdia, ainda tem usado a mim e a você, pecadores, errados muitas vezes, mas para salgar essa terra, para de alguma forma mostrar que o que temos feito tem desagradado o coração de Deus. Filhos, eu peço a Deus misericórdia todos os dias, por cada um de nós, por mim, por cada um de vocês. Quando eu oro, quando eu peço a Deus sabedoria para conduzir a igreja do Senhor, pedindo a Ele misericórdia para que nos meus erros, nas minhas falhas, Ele possa, de alguma forma, conduzir o seu povo, mesmo nas minhas limitações. Da mesma forma eu peço por vocês, que Ele tenha misericórdia e que Ele consiga, de uma forma sobrenatural, nos usar. Porque nossa sociedade tem sofrido, nossa sociedade tem se degradado, nossos conceitos e valores têm se perdido em meio a propostas insanas de uma nova moral, que na verdade de nova não tem nada. Essa moral exposta e proposta para a sociedade é uma moral já lá atrás completamente repudiada por Deus, repudiada por Cristo. E, infelizmente, nós temos experimentado ainda essa sociedade sendo bombardeada por conceitos, por vontades, por valores que têm deixado Deus muito triste, deixado Jesus muito triste. Você sabe que quando ele diz aqui que o sal da terra, ele por mais que ele tenha propriedades de conservação, por mais que ele tenha propriedade de trazer sabor, ele pode chegar ao ponto de se tornar insípido. É isso que ele diz aqui, exatamente no verso 13, na segunda parte do verso 13, ele diz: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, ou seja, se tornar insípido, como é que vamos restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. O sal na época de Jesus, ele geralmente vinha ali da costa do Mar Morto, e ele era conhecido como sal Sodoma, né? Sal Sodoma. E esse lugar de onde ele era retirado, dessa costa, muitas pessoas, existem relatos, e isso vem sendo publicado livro após livro, e ano após ano, e chegando até nós as informações de historiadores que dizem que muitos relatos daqueles que viajavam por ali diziam que aquele sal, por mais puro que fosse, mas em determinadas condições que eles eram expostos, que ele era colocado, ele perdia as suas propriedades originais. Ele perdia
o seu sabor, ele perdia a capacidade de conservação de acordo com a condição que ele era colocado. E quando você lê esse texto, dizendo que, olha, se o sal perdeu o seu sabor, como restaurado, não vai servir para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Quando a gente entende, ouve os relatos dos historiadores e a gente entende o contexto judaico que utilizava o sal, ele era fundamental para a conservação, por exemplo, das carnes, dos holocaustos, né, que eram oferecidos ali ao Senhor como sacrifício. Aquela carne precisava muitas vezes ser conservada. Aquele sal, acontecia isso ali. E os historiadores também dizem o seguinte, que quando isso acontecia, essa perda de propriedade era real naquele sal, ele simplesmente era jogado ao redor do templo, nos barrancos do templo, ou mesmo nos degraus do templo, para que as pessoas simplesmente não escorregassem. Eles espalhavam o sal ali para as pessoas não escorregar, porque ele já não tinha mais propriedade, só servia para ser pisado mesmo. Em alguns relatos nós aprendemos que, inclusive, quando ele chegava a esse nível de perder as suas propriedades, eram também utilizados como um dos materiais para pavimentação de estradas naquela época. Então, imagine só, a pavimentação de estradas também seria pisado pelos homens, num contexto geral, homens, mulheres, todos que ali passavam, né? Ou seja, tanto nos degraus do templo, ao redor dos barrancos que ficavam ao redor das paredes do templo, como também nas estradas, como pavimento. Quando ele perde a propriedade, ele é jogado fora. Ele só serve para ser pisado, né? Então, o que é que a gente não vai se prender simplesmente à ilustração que estamos dando aqui. Não é isso que é o mais importante para nós. O mais importante é entender o princípio que está por trás disso. E o princípio é que o povo de Deus, os discípulos de Jesus, eles têm uma missão. Eles foram chamados, foram separados, foram salvos pelo Senhor Jesus, não é? Através da sua vida entregue na cruz, da ressurreição e das promessas que ele fez a cada um de nós, que aqueles que aceitam o Senhor como Salvador, eles têm a salvação, e não só a salvação, eles têm garantia de vida do dia em que vão ser levados ao céu para sempre com o Senhor. É uma promessa dele. Então ele separa esse povo com uma finalidade original, com características, com propriedades originais. E uma dessas propriedades é não perder o seu sabor, não se tornar insípido. Uma das propriedades é poder conservar e poder trazer sabor para essa sociedade tão destruída pelo nosso adversário maior, que é Satanás. Então, o estudo que temos aqui, o ensino maior aqui é, como discípulos de Jesus, não podemos deixar de manifestar as propriedades originais da nossa missão, da nossa nova vida em Cristo. Entendem, queridos? Isso é a primeira coisa. A gente não pode, e como diziam os que passavam ali pela costa do Mar Morto, e diziam que em determinadas condições, talvez misturado a determinadas substâncias, eles poderiam perder as suas propriedades principais. Da mesma forma, se nós estamos envolvidos por outra coisa que não seja a misericórdia de Deus, a graça dele e a sabedoria que vem dele, nós podemos ser influenciados e perder essa capacidade, essa propriedade de influenciar, de ser sal sobre a terra, de fazer diferença, de conservar valores, e nós podemos perder esses valores. Então preste atenção, queridos. Eu estou falando aqui de valores, de conceitos
do dia a dia, do meu e do seu dia a dia, o que nós estamos utilizando nos nossos vocabulários, o que nós estamos investindo para encher a nossa mente, o tempo que nós estamos investindo para que a nossa mente seja cheia de quê? O tempo que eu estou utilizando é para colocar o que na minha mente, é para que os meus olhos vejam o que, é para que a minha boca experimente o que tipo de vocabulário. Olha, filhos, coisas como os meus conceitos a respeito do que a Bíblia fala sobre caminhada com Deus. O que é que a Bíblia tem falado para mim, para você, a respeito, como fala lá no Salmo 1, a respeito da roda dos escarnecedores, a respeito daqueles que deturpam a imagem do Evangelho, daqueles que debocham do Evangelho. Até que ponto eu tenho sido sal ali, ou eu estou me misturando naquele mesmo grupo, bebendo da mesma substância, e daqui a pouco eu estou contando piada também, denegrindo a imagem do Evangelho, usando o nome de Jesus, usando o nome de Deus para piadas que não tem sentido nenhum. Na verdade, o nome de Deus não é para ser usado em piada, não é? A gente pode usar até ilustração, mas piada com o nome de Deus, isso é debochar, isso é usar o nome de Deus em vão, não é? Não existe justificativa para isso. Olha, filhos, a gente tem que aprender de alguma forma com aqueles que conheceram primeiro esse amor de Deus, né? E tem uma coisa que eu acho muito especial nos judeus. O nome de Deus para eles é algo tão sublime, é algo tão poderoso, é algo tão que é digno de tanta honra, que eles não entendem que eles são dignos de pronunciar o nome de Deus. E eles simplesmente representam o nome de Deus através do tetragrama, né? São 4 letras que representam o nome de Deus. Então, quando ele quer falar o nome de Deus, quando ele quer dizer alguma coisa sobre o nome de Deus, ele simplesmente escreve o tetragrama. E isso é algo que me traz grandes ensinamentos. Enquanto alguns não ousam falar o nome de Deus, nós muitas vezes debochamos. Ou se não debochamos, aqueles que debocham, nós acabamos muitas vezes rindo com eles, não é? Esses posts que aparecem a respeito do nome de Deus, falando, debochando do nome de Deus, ainda que sejam pessoas que estão também sendo falhas na condução da sua vida como discípulos de Jesus, ou até como pastores, como líderes, ainda que estejam falhando, e as pessoas debocham deles, no mínimo, filhos, eu preciso olhar aquele post que chega para mim e dizer: Senhor, tem misericórdia, muda essa realidade, que essa pessoa perceba o mal que está fazendo a essa sociedade. Ao invés de ser sal, ele está perdendo completamente a propriedade de salgar e de trazer sabor para essa sociedade. Ele hoje está sendo motivo de chacota, ou ela está sendo motivo de chacota. Tem misericórdia, Pai, muda essa realidade, e não ficar ali postando e rindo e achando é isso mesmo. Não tem que fazer isso, filho, não tem que fazer isso, porque eu estou sendo mais um, na verdade, que estou assentado na roda dos escarnecedores, compactuando com a roda dos escarnecedores, tá certo? Então, cada vez que você vê um post desse, você ore, peça a Deus misericórdia pela vida dessa pessoa, peça a Deus misericórdia. Olha, filho, precisamos ser sal, precisamos fazer diferente. Não é porque a pessoa tenta se aproveitar em determinada situação, talvez no seu trabalho, e quer se aproveitar. Nesse momento de pandemia, estamos vendo isso de uma forma absurda acontecer.
pessoas que sempre foram aproveitadores e agora estão completamente, estão sem controle, gente se aproveitando num momento de dor da população, no momento de dor da nossa nação, e gente se aproveitando fazendo negociatas. Isso é brincar com a saúde do povo, brincar com o dinheiro que é do povo. Isso é algo para você rejeitar esse tipo de coisa. Isso é algo para você pedir a Deus misericórdia e pedir a Deus que Ele faça justiça sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Isso é brincar. Não podemos aceitar algo assim. Não pode, filhos. Eu não consigo entender alguém. As denúncias são de todos os lados e eu não quero me ater a uma situação. Eu quero pedir a Deus misericórdia para todos aqueles que estão nesse momento se aproveitando da situação da nossa nação, da situação do globo, do mundo. Gente inescrupulosa, que Deus tenha misericórdia, mas que a justiça do Senhor também seja sobre cada um deles. Pessoas podem estar agora perdendo a vida por negligência de governantes. Pessoas podem agora estar perdendo a vida porque eu não honrei os votos que foram dados a mim pela população. Filhos, a palavra de Deus nos garante que nada debaixo dos céus fica em oculto. Nada. E isso não importa que partido, que governo, pode ser o governo atual, pode ser o próximo, nada fica oculto debaixo do céu. Haverá justiça. E eu clamo a Deus por isso. Senhor, tem misericórdia. Nosso povo, a nossa nação não tinha necessidade de estar sofrendo desse jeito. Não tinha. E você precisa ser sal. Você precisa fazer diferente, filho. Você não pode compactuar com isso. Você não pode compactuar com isso. Você é separado. Jesus chamou você. Então honre o nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Ele ama você de uma forma especial. E Ele espera uma atitude, uma postura de um homem, de uma mulher de Deus. Em nome de Jesus. Ser sal sobre a terra. Se não, filho, vai ser jogado nos degraus, vai ser jogado nas estradas, para ser pisado, porque não tem mais serventia, não traz mais sabor, não conserva mais. Você entende? Vai ser jogado nos degraus para ser pisado e vai ser jogado nas estradas. Filhos, em nome de Jesus, presta atenção no que é que você está, na sua forma de se conduzir sobre essa terra. Peça a Deus misericórdia, peça a Deus sabedoria. Ame a Deus acima de todas as coisas. Ande conforme a sua vontade, conforme a sua direção. Queridos, a ideia básica provavelmente é essa. Se o cristianismo, ou seja, se os discípulos de Cristo não cumprirem seu papel, a sua responsabilidade, não assumirem a sua responsabilidade, como então o mundo, de forma geral, poderá receber as boas novas de Jesus na forma íntegra e graciosa que ela é proposta? Isso depende de mim e de você. Temos que honrar o nome de Jesus. Temos que honrar. Filhos, isso significa que, a menos que os discípulos mantenham a sua responsabilidade de sal nesse mundo, se tornarão inúteis para a sua função original. Eu peço a Deus que nós não falhemos nessa missão de ser sal, de fazer diferença, começando em casa, filhos, começando em casa, fazer diferença. Tem uma canção que o Senhor nos deu e vocês certamente ouvirão nesses dias. E provavelmente ainda hoje à noite, no final dessa palavra. E essa canção diz que é sonho de Deus ter filhos
amigos, discípulos de Cristo, filhos curados, dispostos a amar, honrando a missão de pastorear, de cuidar uns dos outros. Isso é sonho de Deus. Mas a segunda estrofe diz assim: é sonho de Deus que nas famílias, ali, naquele lugar que é o primeiro palco do aprendizado, é o primeiro palco do aprender, nós aprendamos sobre a língua, o moderar da língua, o moderar do falar, porque isso é um proceder agradável ao Pai. Começa em casa. O homem e a mulher, a gente precisa ser sal primeiro dentro de casa. Dentro de casa. Que Deus dê sabedoria para mim e para vocês, para que isso aconteça verdadeiramente. Mas olha, o restante do verso, a gente aprende quando ele diz que nós somos a luz do mundo. Os discípulos de Jesus também são a luz do mundo. Disse Deus a Israel, isso está lá em Isaías capítulo 49, verso 6. Isaías 49, verso 6, diz assim, olha, ele diz: é coisa pequena demais para você ser meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Desde o Antigo Testamento, essa proposta do homem e da mulher que são discípulos de Jesus, ser luz sobre as nações, ela já vem sendo anunciada. Já é um projeto de Deus, desde o Antigo Testamento, está lá em Isaías 49, também farei de você uma luz para os gentios. Luz para os gentios. A função de servo atribuída a Israel é assumida por Jesus no Novo Testamento. No Novo Testamento. Olha o que é que diz lá em João 8,12. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia! A palavra do Senhor, pelos lábios de Isaías, agora se transfere para a vida do seu próprio filho Jesus, aqui no livro de João, no Evangelho de João. Olha só, no mesmo Evangelho de João, agora no capítulo 9, no verso 5, diz: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E essa característica agora chega até nós. Essa característica é passada à frente para os seus seguidores. E agora a gente vê isso exatamente em Mateus 14, quando ele diz que vocês são a luz do mundo. E não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Olha só, Jesus diz em João 9 que enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas a partir da hora que Jesus sai desse mundo, ele volta para o Pai e diz: agora vocês são a luz. Vocês, prestem atenção, vocês não são a origem da luz, vocês refletem a luz que vem de mim, porque sou eu, através do meu Espírito, que habito em vocês. Então a luz, a origem dela é o próprio Cristo, entendem? Enquanto ele estava aqui, ele era luz. Agora ele coloca essa luz através do seu Espírito dentro dos seus filhos e filhas, dentro de mim e de você. É assim, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. O objetivo da luz é iluminar. Ela existe para que se possa enxergar. As cidades edificadas nas montanhas não podem ocultar-se. Eu trouxe já esse exemplo à igreja em algum momento. Eu já falei sobre essa experiência aqui. É uma experiência muito marcante para mim. Eu caminhava, eu passei um tempo trabalhando e precisava viajar muito ali no Agreste, até o sertão. Eu
fazia aquela área trabalhando, e eu me lembro que uma determinada viagem eu precisei ir até a cidade de Garanhuns, né? E eu só conseguiria chegar lá tarde da noite, eu ia chegar lá por volta de umas 9 horas da noite, porque eu tinha outras cidades para visitar, mas eu digo, eu vou mesmo, e mesmo que eu chegue mais tarde, eu vou até Garanhuns. E eu peguei aquela estrada, uma estrada muito, muito grande até Garanhuns, né? E quando eu estou naquela estrada escura, na BR escura, mas eu sabia que estava me aproximando da cidade pelo tempo que eu estava na estrada, e de repente eu desço quem conhece a cidade de Garanhuns, né, sabe que quando estamos próximos da cidade, nós temos um declive, um dos últimos declives da BR, e depois uma aclive, quando nós estamos subindo, e de repente foi muito especial aquele momento, à noite já, e quando eu chego na parte mais alta da pista, surge, né? Cresce junto ali com aquela subida naquela pista, cresce a cidade de Garanhuns de uma forma linda. E aquilo me chamou a atenção, e eu me lembrei exatamente desse texto agora, de João capítulo 5, não é que ele diz que uma cidade iluminada não se esconde sobre uma montanha, e ali Garanhuns se apresenta, e eu digo, Senhor, é exatamente assim. Assim deve ser a vida de um cristão, de um discípulo do Senhor, de um homem, de uma mulher que ama o Senhor. Não tem como se esconder, aonde quer que chegue, você vai trazer a luz do Senhor. A sua presença vai fazer diferença. Você sabe que até calado as pessoas vão sentir a luz de Jesus entrando naquele ambiente. É a pura verdade. Isso é uma realidade, filhos. E eu fiz essa pergunta na igreja, eu vou fazer a você agora mais uma vez. Talvez você não estava naquele dia, ou você está nos visitando nessa noite, você pode me responder. Você já teve a experiência de entrar em algum lugar, de entrar, por exemplo, num consultório médico, né? E de repente você vai falar com uma pessoa e ela nunca te viu, você nunca conversou com ela. Às vezes até a própria atendente está recebendo você ali de uma forma mais tranquila, e a pessoa pergunta para você, você é crente, é? Aí você diz, sou. Por quê? E aí ela diz, não sei, tem alguma coisa diferente em você. Tem uma coisa diferente, né? Você sabe o que é essa coisa diferente, filho? É a luz de Jesus. É a graça de Jesus, que não se pode esconder. Aonde quer que nós cheguemos, essa luz brilha. Essa é a proposta original, essa é a propriedade original de um discípulo de Jesus, além de ser sal, de trazer sabor, de na hora que estiver conversando, as pessoas percebem que as suas palavras, que as suas ilustrações, que as suas brincadeiras são saudáveis, trazem alegria, tem sabor que traz paz, traz saúde para o ambiente, não denigre ninguém. É isso, da mesma forma a luz. Quando você chega, as pessoas percebem a graça de Jesus na sua vida. Você já experimentou isso? E se não experimentou, filhos, é porque está faltando alguma coisa. Talvez, depois de um tempo de cristão, você está experimentando no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua faculdade, no seu meio de relacionamento, na sua rede de WhatsApp, na sua rede de Facebook, na sua rede de Instagram, você está experimentando ambientes que estão influenciando você muito mais do que você está influenciando. E você começa a perder propriedades que não poderiam ser perdidas. Você começa a observar e engrandecer e muitas vezes achar bacana situações que você não deveria achar. Pessoas que você não deveria ovacionar. Sabe, eu fico preocupado, filhos, quando eu vejo pessoas utilizando suas redes sociais e sem nenhum critério, sabe?
sem nenhum critério, seguindo pessoas que não tem nada a ver com você, filho. Seguindo pessoas pelo que elas falam, e são pessoas que não têm Deus como Senhor, pelo que elas ensinam. Filhos, aí você, não, pastor, mas é porque o conceito dessa pessoa, a forma dela de pensar, os argumentos são muito legais. Filhos, tem gente de Deus que tem argumentos fortíssimos para você seguir. Tem gente de Deus que são profissionais maravilhosos para você seguir. Tem gente de Deus que tem palavras maravilhosas para você ouvir, para você ser restaurado nas suas emoções, para você aprender a ser uma pessoa ainda mais parecida com Jesus. Você está lembrado que eu falei sobre, na minha juventude, eu falei domingo passado sobre que eu estava, na época eu estudava instrumentos, eu estudava 2 instrumentos, o sax e o baixo, né? E eu me deleitava com o sopro, porque eu achava que não tinha ninguém que tivesse um sopro como aquele cara lá, o saxofonista da banda aqui de Abelha, ou eu achava que ninguém tocava com mais desenvoltura e cantava o baixo do que o Paulo Ricardo, né? Eu achava que eram referências. Eu estava errado, filhos. E eu disse a vocês, foi a primeira e única vez que eu fui a um evento desse. Primeira e única vez, sabe? E eu vejo pessoas que se iludem ainda com isso. Que vão a primeira vez, como eu fui, e poderiam ter tirado uma conclusão clara, ouvido Deus ali, e certamente Deus falou com você, mas você não tirou essa conclusão, você continua seguindo, você continua indo. Tem gente crente, gente que é artista de uma qualidade excepcional, que ama a Deus, gente que faz música, gente que é instrumentista. Hoje eu digo isso claramente. Se eu tivesse esse entendimento quando eu era jovem, se eu tivesse alguém que tivesse me dizendo isso quando eu era jovem, tivesse me dizendo, olha filho, tem gente boa também, que toca sax muito bem, tem um Wilker na vida, tem um Ivan do Espírito Santo da vida, que são pessoas de Deus e que trilham um caminho espetacular, não é? Da mesma forma tem baixista, tem o Wilquias, tem outros baixistas maravilhosos que você conhece, que são crentes, são homens de Deus, são mulheres de Deus, que aprendem e que fazem com graça. Tem um Abraão Laboriel, né? Ele já é o concurso como contrabaixista, mas eu não tinha essa informação, era muito restrito o meio musical, né? Hoje a gente tem isso, você não tem nenhuma dificuldade para achar gente boa, gente que tem compromisso com Deus, você não tem essa dificuldade, filhos. Sabe, tem profissionais, filhos, tem gente se iludindo com profissionais não cristãos, sabe, que acham que só aquele que pode, você pode até observar o que se faz, mas você não precisa estar seguindo, filho, ninguém. Para que está seguindo, filho? O conceito de seguir é o mesmo conceito, é ser alguém que está observando e que caminha igual. É o mesmo conceito de seguir a Cristo, filho. Quando a gente segue, a gente tem que ter certeza de quem a gente está seguindo. Vocês entendem? O conceito é o mesmo. Seguidor, o que é seguidor? É aquele que segue os mesmos passos. É isso que Cristo tem chamado a mim e a você para fazer. Quando eu sigo uma pessoa numa rede social, eu tenho que saber quem é. Eu tenho que saber quais são os conceitos dela. Porque simplesmente é um bom profissional? Porque eu simplesmente é um bom músico? É um músico espetacular, eu vou seguir para ver tudo? Filho, siga aqueles que têm os mesmos conceitos e valores seus. E não diga como eu pensei um dia, que somente aqueles que são exímios e que às vezes não conhecem, que só eles sabem fazer e só eles fazem melhor. É mentira. Eu fui engodado com essa mentira quando jovem. Hoje eu não caio. Logo depois daquela experiência com 18 anos, eu não caí mais. Não tem que estar seguindo gente que não conhece a Cristo, filho. Você pode até visitar a página, vi. Alguém indicou, você vai lá e visita. Mas não precisa estar seguindo, filho.
Procure gente que tem intimidade com Deus. Procure gente que é profissional, procure gente que é músico, procure gente que é terapeuta. Tem gente por aí procurando tudo quanto é terapeuta, filósofo, tudo que não conhece a Deus, trazendo conceitos completamente mundanos para a sua vida, para a sua mente, para o seu coração, para a sua casa. Preste atenção, filhos. Eu não estou dizendo que essas pessoas não têm nada que se aproveite. Não, elas são alvo das nossas orações. E se pudermos fazer contato com ela para apresentá-los a Cristo, e até, se for o caso, confrontar os seus conceitos não cristãos com o conceito de Cristo, a gente vai fazer isso. Mas está seguindo, filho. Não sou seguidor não, filho, desse tipo de pessoas. Não sou não, filho. Entendem? Onde é que está aí o sal e a luz? Onde é que está aí a diferença? Onde é que está a diferença? Presta atenção. Talvez você seja hoje um influencer. Talvez você tenha a sua rede social e está mostrando para as pessoas quem é você. Cuidado, filho. Cuidado, filha. As pessoas estão olhando para você. Que conceito? Você está sendo sal e luz para essas pessoas? Tem gente que está vindo e até seguindo você, gente que não é cristã, que não conhece a Deus. É uma oportunidade que você tem de falar para essas pessoas. Você está usando a sua rede para isso? Ou você tem medo de usar a sua rede para dizer que você é discípula de Jesus ou discípulo de Jesus? Ou você diz, não, pastor, eu separo bem as coisas. Aqui é o profissional, aqui é a vida cristã. Jesus fez isso aonde, filhos? Ele separou onde? Me mostra um texto bíblico que ele separou as coisas. Me mostra um texto bíblico que os discípulos, que os apóstolos separaram. Quando houve uma tentativa de separação, lá com Pedro, com Barnabé, né? E Paulo resolveu aquilo logo. Quando eles pensaram em separar as coisas, não, aqui a gente está sem os judeus olharem para a gente, então a gente pode conversar com os que não são judeus, com os gentis. Mas quando Paulo viu isso, ele resolveu logo aquilo. Ô Pedro, que conversa é essa, Pedro? Quer dizer então que quando os judeus não estão vendo, você vem, come com a gente, bebe com a gente, conversa, ri. Quando está sabendo que os judeus estão chegando e que podem fazer um questionamento a respeito da sua conduta, aí você agora está se afastando, está indo para longe da mesa, está indo lá para fora. Que conversa é essa, Pedro? Duas caras, Pedro? Foi isso, de cara, filho. É a mesma coisa para mim e para você. Não dá para a gente ter duas vidas. Não dá para a gente ter duas posições. Não dá para a gente ter duas condutas. Sal e luz é sempre, filhos. Sal e luz é diferenciado. Você entende? Na sua rede, você pode ensinar, mas você tem que falar de Jesus. E pode ter gente que vai dizer, ih, rapaz, tu é crente? Eu até te seguia, mas não gosto desse negócio não. Então, olha, se você está aqui e vai deixar o que eu estou ensinando para você, compartilhar o meu pensamento, a minha forma de fazer as coisas, porque eu sou crente, então realmente quem vai perder é você. Você vai estar perdendo, porque eu estou tentando te mostrar a luz, estou tentando te mostrar o melhor de Deus para a sua vida. Então, acabou, não posso fazer nada. Entendeu? Então deixa de seguir. Não tem que ter medo, filho. Filho, você tem que ter medo de perder, de ter um dislike. É de Deus. Você não tem que ter medo de dislike por causa de um posicionamento de discípulo de Jesus, de um discípulo radical. Você não tem que ter medo de ter dislike na sua rede. Você tem que ter medo de Deus fazer assim para você, ó, dislike para você. É de Jesus olhar para você nas suas atitudes e fazer assim, ó, dislike para você. É isso que você tem que ter medo. Você entende? Então, minha posição, eu não posso abrir mão. Eu não posso ter medo de colocar a minha posição. Agora eu faço isso com graça. Eu faço isso com graça. Entende? Eu vou tentar utilizar um vocabulário que não seja chulo, que não seja baixo. Eu vou usar as palavras mais cuidadosas, porque eu amo aquela pessoa que está do outro lado. Eu quero vê-la seguir a Cristo como eu sigo. Então eu vou ter cuidado para isso.
mas eu não vou negociar meus conceitos e meus valores por causa de um like. Você entende? É isso que tem que acontecer. Como é que está sendo você hoje? Nas suas redes sociais, como é que você é conhecido ou como é que você é conhecida? Nas suas redes sociais. O que é que você tem compartilhado? A tua radicalização por causa de partido político? Por causa de pessoas que você adora? Adorar só a Deus, filho. Eu oro pelos governos. Eu oro pelo governo estadual, pelo governo municipal, pelo governo federal, porque foram pessoas constituídas por Deus, estão ali porque Deus permitiu. Eu oro para que Deus dê sabedoria a eles. Na hora que eu vou dar o meu voto, eu vou considerar tudo o que aconteceu até agora. Mas eu honro, você entende? Eu honro, eu não idolatro, eu não adoro nenhum deles. Adorar só a Deus. Vocês entendem? Adorar só a Deus. Eu tenho pontos de vista que eu concordo com todos eles. E tem pontos de vista que eu discordo de todos eles. É um dever meu, é um direito meu. E isso eu tenho que transparecer nos meus posicionamentos. Eu tenho que transparecer na minha rede. Se me pedirem essa posição, eu vou me posicionar. E se eu ver alguma coisa que está extrapolando, eu vou dizer. Aqueles que já tiveram a oportunidade de me ver ir no particular, muitas vezes, quando a coisa é uma coisa mais simples que dá para administrar, eu vou no particular e falo com a pessoa. Quem já teve essa visita minha no seu privado sabe disso. Eu vou lá e digo com graça, ó filho, filha, olha, toma cuidado nesse material, não é exatamente assim, teologicamente não é certo, analisa isso direitinho, tá bom? Com a maior graça, porque eu quero ganhar meu irmão e ganhar minha irmã, mas eu não posso deixar ele caminhando no errado, caminhando no escuro, caminhando sem luz, porque eu sou luz, e eu quero que ele seja também, que ela seja também. Então, se você, agora tem situações que eu tenho que ir lá mesmo, onde está todo mundo falando, e dizer, ó, não é por aí, acho que o certo é esse aqui, ó. O que é que a Bíblia diz a respeito disso? Como é que a gente analisa isso aqui? Tem hora que eu vou ter que ir no geral, não é? Mas tem coisas que não pode acontecer, filhos. Eu tenho que ter cuidado com o que eu posto. Eu tenho que ter cuidado com as fotos que eu posto. Eu tenho que ter cuidado com isso, tá? Então preste atenção, se aquilo vai influenciar aqueles que são mais fracos, como diz a palavra de Deus, não é? Eu tenho que ter cuidado, porque ai daquele de onde vem o escândalo. Ai daquele que faz tropeçar um pequenino meu. O que é o pequenino aí? É criança? Não é criança não, filho. O pequenino é aquele que não cresceu, não amadureceu na sua fé para discernir o que é certo e o que é errado ainda tem dúvidas, está crescendo na fé. Aí pega você, um líder da igreja ou um membro da igreja antigo e posta uma foto que ele vai ficar em dúvida. Oi, e pode isso? Tem gente que posta foto com bebida, tem gente que posta foto em situação delicada, em praia, com uma roupa que não cabe aquilo ali. Eu não estou dizendo que você não pode ir para a praia usar um biquíni, um maiô. Pode, se é composto, usa, filho. Não tem problema não. A praia é para ser usada. Mas cuidado com as fotos que você posta, porque isso pode machucar alguém com bebida. Filho, não faça isso. A gente sabe. A gente diz isso, ninguém diz que é proibido tomar um cálice de vinho, não é, a Bíblia não está falando sobre isso. Mas você sabe que se dar ao vinho começa com o toque social, começa com o gole social. Não existe alguém, não existe um sobre a terra que é alcoólatra e começou tomando 2, 3 garrafas de álcool, filho, de vinho, de qualquer que seja a bebida alcoólica. Começa com um gole social, filho. Isso é o cuidado que a gente tem, entendeu? Pastor, mas lá na União Soviética é comum. A cultura soviética é completamente diferente da nossa, filho. E você sabe muito bem o que é que traz escândalo para cá. Eles sabem o que é que traz escândalo lá, mas você sabe o que é que traz escândalo aqui. Então não seja um que traz essa possibilidade de questionamento, filhos. Não faça isso. Você vai pagar um preço alto por isso.
A palavra de Deus diz que, ai daquele de onde vem o escândalo, era melhor que faz tropeçar um pequenino meu, era melhor que pegasse uma pedra de moinho, botasse no pescoço e se jogasse no mar. Imagine, é a cobrança, é a prestação de conta, filho. Então toma cuidado, seja sábio na hora de postar uma mensagem, cuidado com as palavras, para você não machucar pessoas. Não, mas fulano ou fulano é maduro, eles vão entender, filho. Letras são frias muitas vezes. Se você quer dizer alguma coisa com graça e acha que pode ser difícil, passa um áudio, conversa, diga sua posição com graça na conversa, mas na letra é complicado, filho. Ah, quantas vezes eu já me compliquei tentando explicar alguma coisa e a pessoa entende outra completamente diferente. Quando eu escrevo, eu prefiro passar áudio. Quem me conhece sabe disso. Até diz, pastor, não passe áudio muito longo não, eu prefiro passar um áudio longo e você entenda com detalhes e seja gracioso o meu discurso para você, do que eu passar 2 frases rapidinho, você entender mal e você ficar mal comigo. Eu prefiro 10 vezes, filho. Entendem? Tem que ser luz. A luz, ela não só, ela atrai para si a responsabilidade. Quando se acende uma luz num lugar escuro, todo mundo vai olhar para você. Você entende? Primeira coisa, atrai a atenção. As pessoas estão num lugar que faltou energia. Se você acender uma vela, a primeira coisa que vão fazer não é olhar para frente não, para ver onde a vela vai iluminar não. A primeira coisa é olhar para você, porque você é a fonte daquela luz. É você que está ali agora, fonte de iluminação. As pessoas vão olhar para você, estão olhando para você todo dia. Nós olhamos uns para os outros todo dia. Vocês olham para mim. Vocês me questionam em algumas coisas, e isso é bom. Diga para mim, pastor, e isso como é? Por que está assim? Por que o senhor... Questionem. Não tenho medo de ouvir você, filhos. Não tenho medo de ouvir vocês. Mas também não tenham medo quando eu questioná-los ou quando outras pessoas questionar vocês. Não se fechem na caverna ou na ostra. Não se fechem. Abram o coração para perceber que Deus pode estar usando pessoas para corrigir um caminho, uma trilha que você pegou do lado errado. Em nome de Jesus. Filhos, preste atenção. A luz, por sua vez, como eu disse agora, ela atrai para si a atenção, mostrando a partir dela um referencial de segurança, de orientação, de redirecionamento. Quando as pessoas veem a luz, elas olham para mim, mas elas também vão ter agora uma visão ampla de onde estão, qual é a situação que estão, e elas vão poder redirecionar-se. A partir da minha vida, as pessoas podem se redirecionar. Então preste atenção, a importância da luz, filho. Mas também a luz expande a visão, proporcionando aos que a avistam perceber um horizonte talvez nunca contemplado antes, pronto para ser explorado, apontando sempre para aquele que é a fonte de toda luz e toda vida, Jesus. Entendem? Eu e você temos essa responsabilidade, filhos. Preste atenção em tudo que você está ouvindo. Preste atenção, e eu quero deixar uma frase para você refletir. Tá lá em Lucas 11:35, o evangelista diz o seguinte: portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Isso pode acontecer, pastor? Pode, filho. A luz, ela pode brotar de você e trazer a luz, trazer uma direção clara e maravilhosa, um novo horizonte para alguém, como a luz que brota de você pode ser uma luz que é a luz negra. A luz negra existe e ela tem uma função: tornar aquele ambiente uma penumbra, tornar aquele ambiente um ambiente escurecido. E ela também é chamada de luz, a luz negra.
Então preste atenção que tipo de luz está saindo do seu coração, está saindo da sua boca, dos seus olhos, da sua mente. Que tipo de luz você está manifestando nas suas redes sociais? Que tipo de luz você está manifestando nos seus grupos pequenos? Que tipo de luz você está manifestando no Instagram, no Facebook, no WhatsApp? Isso é fundamental, filhos. Observem que quem a gente deve seguir são aqueles que manifestam também a luz, porque nós estaremos seguindo rumo a uma só trilha. Preste atenção em quem você está seguindo. Presta atenção em quem você está seguindo. Em todas as suas redes. Preste atenção. Eu tenho me policiado todos os dias por isso, porque eu sei que a gente tem que ter muito cuidado. Queridos, testemunhar na minha vida, testemunhar de Cristo com a minha própria vida, é o que eu preciso fazer. E eu quero te desafiar a fazer isso também, em nome de Jesus. Vamos orar. Eu quero pedir a você que nesse momento possa se colocar diante de Deus e abrir o coração. Não tem que ficar chateado, porque você ouviu talvez uma palavra que possa ir de encontro àquilo que você acreditava até agora. Tudo aquilo que você fazia até agora. Porque a gente não pode ouvir só aquilo que a gente quer ouvir. A gente deve ouvir, deve abrir os ouvidos e o coração para aquilo que a gente precisa ouvir. Que seja a luz do Senhor falando ao seu coração. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça, diz o Senhor. Vamos orar? Pai querido, eu quero, em primeiro lugar, pedir ao Senhor sabedoria para a vida de cada um dos teus filhos, para a minha vida, Pai. Para tudo aquilo que o Senhor tem falado para nós. Nós sabemos exatamente guardar no nosso coração e tornar isso uma realidade, Pai. Que tudo que nós ouvimos nessa noite, tudo que nós refletimos nessa noite, possa achar guarida no coração, na mente, e possa se tornar a nossa atividade diária. Possa se tornar o nosso desafio e a nossa vitória diária, Pai. Ajuda cada um de nós a caminhar sendo sal e sendo luz do Senhor, para que aqueles que estão ao nosso redor, eles possam perceber o quanto podem crescer, o quanto podem ser tratados, curados, sarados, transformados, abençoados, se também decidirem caminhar na luz do Senhor. Torna, Pai, a nossa vida uma vida que traz sabor para todos aqueles que nos ouvem, que tempera a nossa própria vida de uma forma que abençoa a vida de outros, e que possamos assumir a nossa responsabilidade de ser luzeiros, que não são colocados debaixo de um alqueire, mas são colocados num lugar mais alto, para que pessoas possam enxergar o Senhor através de nós. Nos dá sabedoria em tudo que fazemos. E eu te peço também, Pai querido, se tem alguém nesse momento que ouviu o que o Senhor colocou no coração hoje e que está tomando um novo rumo na vida, está desejoso, foi confrontado pelo Senhor nessa noite, que o Senhor possa aceitar esse retorno, essa metanoia como algo agradável ao Senhor, Pai. Aceita essa vida, aceita esse coração, transforma talvez um coração que estava aí como pedra em um coração de carne de novo. O Senhor é que faz isso, o milagre é do Senhor. Faz isso, Pai querido, e que essa pessoa, a partir de agora, esse irmão, essa irmã, essa pessoa que nos visitou nessa noite agora, possa estar declarando com seus próprios lábios que quer o Senhor, transformando a sua vida em uma vida temperada com sal,
e uma vida iluminada pelo teu Santo Espírito. Faz isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, seja com todo o povo do Senhor sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. 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 Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos dê uma noite maravilhosa, uma noite que nós venhamos a erguer a cabeça e dizer: Senhor, eu entendi o teu desafio, entendi a tua proposta de vida para mim e é nela que eu quero caminhar para a glória do nome do Senhor. Que Deus abençoe você, sua família, te dê uma semana debaixo da graça, que possamos nos encontrar logo mais na próxima quarta-feira para celebrar ao Senhor e que Deus seja com você em todo o tempo. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Certamente uma das experiências mais marcantes para a minha vida ministerial foi poder ser ministrado em uma série de mensagens que falavam a respeito do processo natural que todo discípulo de Jesus precisa trilhar para alcançar o sonho de Deus. E essa série de mensagens, ela dizia que eu começo primeiro na minha intimidade com Deus, primeiro entendendo o amor dele por mim, que precisa ser manifesto também aos meus pares, aqueles que estão próximos de mim, e aprender a cuidar um do outro, pastorear um ao outro, ajudar a sarar as feridas um do outro. Logo depois, esse processo passa à família. Depois de eu me curar, depois de eu me entender, depois de eu me aceitar como filho amado de Deus e querido de Deus, eu vou ministrar a minha família, e ali é o lugar onde eu posso exercitar todo o ministério. Ali é o palco onde nós aprendemos, é o palco da vida, onde nós aprendemos a colocar em prática tudo aquilo que Deus tem falado ao coração. Naturalmente, quando a minha família é uma família forte, eu vou transbordar tudo isso para a igreja de Jesus. E quando eu chego na igreja, eu experimento relacionamentos que são sinceros, transparentes, que aprendem a ser confrontados sem se machucar e aprendem a ser transformados, ser ministrados uns pelos outros. Depois disso tudo, a gente vai poder experimentar com um homem e uma mulher forte, uma família forte, uma igreja forte. Nós vamos entender como uma cidade é transformada. Cidades que sofrem, certamente sofrerão menos, certamente experimentarão mais a graça de Deus e as bênçãos do Senhor. E assim é o sonho de Deus. Isso é a canção que o Senhor nos deu em 2006 e eu quero compartilhar com vocês. É sonho de Deus. Vontade do Pai, ter filhos, amigos, discípulos de Cristo, filhos curados, dispostos a amar, honrando a missão de pastorear. Começando bem perto, o dom exercer, a família é o palco de todo aprender, cultivando ouvir, moderando falar, proceder agradável ao Pai. É sonho de Deus, é sonho
sonho de Deus, igrejas saudáveis, transformando cidades em jardins de Deus. Sabe o que acontece quando assim acontece na nossa vida, no dia a dia? Olha só, assim se reflete no meio da igreja sincera alegria que a Cristo festeja, amor que confronta, ensina a viver, nos enche de graça, perdão, comunhão, novo amanhecer, sentido maior, Jesus é a esperança para um mundo melhor, cidades sofridas não mais se vê, tarefa que Cristo nos deu, é sonho de Deus, é sonho de Deus, é sonho de Deus, igrejas saudáveis, transformando cidades em jardins de Deus, é sonho de Deus, é sonho de Deus, é sonho de Deus, igrejas saudáveis, transformando cidades em jardins de Deus. Aleluia! Esse é o sonho de Deus para mim e para você, para a cidade. Apenas um som em meu coração, meu Deus e meu Pai, eis o desejo, ouvir tua voz. Primeiro te ouvir, realmente te conhecer, a intimidade que um filho anseia ter. Me curvo diante de ti, soberano Deus e Pai. Com louvor eu proclamo assim: sou fruto da graça, do amor que me basta, sou teu. Apenas um som em meu coração, meu Deus e
Eis o anseio, ouvir tua voz. Primeiro te ouvir, realmente te conhecer, experimentar a intimidade que um filho anseia ter. Me curvo diante de ti, soberano Deus e Pai. Com louvor eu proclamo assim: sou fruto da graça, do amor que me basta, sou teu. Belo momento, nova canção, som que vem do céu, trovão ou silêncio, adoração. Primeiro te ouvir, realmente te conhecer, intimidade que um filho anseia ter. Me curvo diante de ti, soberano Deus e Pai. Com louvor eu proclamo assim: sou fruto da graça, do amor que me basta, sou teu. Diante de ti, soberano Deus e Pai. Com louvor eu proclamo assim: sou fruto da graça, do amor que me basta, sou